oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Não me deixarás jamais. Tu 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 és bom, oh, bom, oh. 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 Tu és bom. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: meu filho, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Amém. Palavra do Senhor, que nos diz que Davi, ele tinha a intenção de edificar uma casa para o Senhor, construir um templo. Mas como ele era um homem de muitas guerras, tinha muitos inimigos, Deus não permitiu que ele fizesse isso. E isso nos ensina muito, meus irmãos. Porque depois, se a gente continuar lendo esse texto aqui, o texto vai mostrar Davi mostrando a Salomão como ele deveria se portar, como deveria ser, como Deus gosta de um servo de Deus. E como o servo de Deus deve se portar no mundo, com as coisas do Senhor, principalmente com a casa de Deus. Então, isso mostra para mim que para trabalhar na casa do Senhor, para fazer coisas para a casa do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor,
Nós precisamos ter mãos santas, uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida digna, uma vida direita, reta. Temos o nosso pensamento, o nosso coração completamente limpos, tranquilo e servindo ao Senhor. Ou seja, uma vida de santidade. E aí Deus aceitará todo o nosso louvor, aceitará a nossa oferta, aceitará o nosso trabalho. Isso é importante. Então nós precisamos procurar uma vida de santidade, irmãos. Diariamente buscar a palavra de Deus, buscar os seus ensinos e assim continuarmos trabalhando na obra do Senhor. Que nós sejamos assim. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Nesta noite, mais uma vez, quarta-feira, estamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Oferecer um culto a Ele. E que nós estejamos mesmo com as nossas mãos limpas, nosso coração puro, diante de Deus. Vamos orar? Quero convidar você a orar junto comigo neste momento. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Deus bendito, Deus bondoso, misericordioso, nós te louvamos, Deus amados, nesta noite, porque o Senhor nos permite mais uma vez, Senhor, estar diante da Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo Teu cuidado, Tua proteção, e nós te damos graças, Pai, por todas as bênçãos recebidas das Tuas mãos, pelo Teu cuidado com cada um de nós, com os nossos queridos, nossos familiares. A Tua proteção tem sido constante em nossas vidas, ó Deus. E nesta noite a Tua igreja se reúne novamente, Deus amado, para oferecer um culto a Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos aceite na Tua presença, que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar sempre diante de Ti, buscando uma vida de santidade, Senhor, para poder estar na Tua presença, porque o Senhor é um Deus puro, um Deus que cuida de cada um de nós, e nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos perdoe as falhas, os pecados, Senhor, que muitas vezes cometemos. E te pedimos, Deus amado, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a caminhar neste mundo tão difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Te pedimos que a Tua ajuda seja constante em nossas vidas, ó Deus. E te louvamos, Deus amado, neste dia, porque o Senhor nos permite estar aqui novamente, Senhor. Que as nossas orações, os nossos pedidos e o nosso louvor seja aceito por Ti, em nome de Jesus, é a oração que fazemos. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Hoje eu vou ler na palavra de Deus, Hebreus, capítulo 11, de 1 a 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado por Deus o que havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Boa noite, irmãos. Graça e paz, irmãos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo mais que neles há. Eternamente louvado seja o seu nome. A Ti, somente a Ti, seja a nossa adoração. Em nome do seu Filho Jesus, o Cristo, que venho a Ti, agradecer porque nos tem sustentado. Pela sua graça e misericórdia é renovada a nossa esperança. E é através desse nome maravilhoso de Jesus que eu agradeço a vida de cada profissional da saúde e todos aqueles ligados ao combate de tamanha doença que assola o mundo. E peço, Senhor, que os abençoe. Foram e estão sendo incansáveis, e essa força vem de Ti. Agradeço pelos recuperados e clamo pelos que ainda se encontram em recuperação. Venho também clamar pelas famílias enlutadas. Sê com cada um, Senhor, e sê conosco, sua igreja, para que não passemos de largo ao necessitado, que possamos enxergar a dor do outro e amenizá-la. Ajuda-nos, ó Deus, que o nosso foco seja aprender com o Senhor Jesus e imitá-lo, que os nossos olhos sejam abertos à necessidade do outro. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esse tempo tão precioso. E eu quero convidar você então para abrir sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos de 1 a 4. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ainda, vamos para Colossenses capítulo 3, versos 20 e 21. Está escrito assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a paz segundo o coração de Deus. Queremos parabenizar os pais aqui presentes pelo seu dia e lembrar que nenhum de nós que tem o privilégio de ser pai pode se sentir pronto, preparado, dizendo que ele é um expert, que ele é um perito, e ele é o grande entendedor dessa questão. Nenhum de nós pode se colocar nesse posto. A paternidade talvez seja a tarefa mais sublime, mas ao mesmo tempo mais difícil que um homem pode exercer na vida. É mais fácil ter sucesso fora dos portões e dentro dos portões. É mais fácil ter um grande desempenho na vida profissional do que na gloriosa e árdua tarefa da paternidade. Homens de Deus, conforme diz a Escritura, que foram uma bênção nas mãos de Deus, tiveram suas fraquezas,
suas limitações na área da paternidade. E eu posso apenas citar 3 deles, para não lhes cansar. Pense em Samuel, um homem tão íntegro, que ao final da vida dele presta um relatório à sua nação, e ele que tinha exercido 3 funções nobilíssimas, de sacerdote, de profeta e de juiz, diz para a nação que durante toda a sua vida, desde a infância à velhice, nunca cometeu um deslize na sua administração, nunca cometeu qualquer ato falho que precisasse repor e reparar na sua lida de liderança com a nação, mas ele fracassou como pai. Seus filhos não seguiram o seu caminho, e ele, num dado momento, constitui seus filhos em juízes, abrindo o caminho para o nepotismo desde aquela época, e os seus filhos foram um fracasso na liderança da nação, o que precipitou o pedido de um rei, conforme as outras nações possuíam. Posso citar para vocês o exemplo de Davi, que foi um rei um homem segundo o coração de Deus, que fracassou de forma rotunda nesta área da paternidade. E eu queria fechar falando de Ezequias, um homem que recebe um epíteto, uma espécie de qualificação. Ninguém foi semelhante a ele antes dele, ninguém igual a ele depois dele. Um homem singular, mas um homem que não consegue transmitir os valores que tinha no coração para o seu filho, e ele vai ser pai de Manassés, o pior rei da história de Judá. Hoje eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esses 2 textos e ver aqui quais são os princípios que Deus nos oferece, quanto filhos, quanto pais. Eu queria, de uma forma mais breve, pensar um pouquinho sobre o papel dos filhos, porque todos nós ocupamos essa função. Nós somos pais, mas todos os pais também são filhos, não é verdade? Então, olhe comigo o capítulo 3, versículo 20 de Colossenses, porque aí está escrito o seguinte: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Destaco 3 coisas aqui. Primeiro, a obediência dos filhos aos pais não é uma opção, não é um pedido, é uma ordem, é imperativo. Filhos que não obedecem os pais estão em desobediência não só aos pais, mas também a Deus. Segundo, ela é abrangente, porque diz aí, filhos em tudo. É claro que este em tudo é interpretado de forma mais abrangente lá em Efésios, capítulo 6, 1 a 3, que significa no Senhor. Em outras palavras, se esses pais estão debaixo da autoridade do Senhor Deus, e esses pais orientam seus filhos dentro deste universo da submissão a Deus, os filhos precisam obedecer aos seus pais nessa abrangência, em tudo. Terceiro, a obediência dos filhos aos pais, diz o versículo 20, é agradável ao Senhor, é grato diante do Senhor. Quando os filhos obedecem aos pais, eles alegram o coração de Deus. Deus se agrada desses filhos que honram e que obedecem seus pais. É por isso que Romanos 1,30 e 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz que a desobediência aos pais é um sinal de decadência da sociedade humana. Mas agora vamos pensar um pouquinho no texto de Efésios. Volta um pouquinho lá para Efésios, nós vamos tratar desses 2 textos. Efésios 6, de 1 a 3, porque há aqui 3 coisas que eu quero também chamar a sua atenção. Está escrito assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Chama a sua atenção que filho obedecer pai e mãe, e a palavra pais aqui no versículo 1 está falando de pai e mãe, é algo natural. Todas as culturas, maiormente as culturas orientais, elas enfatizam isso. Até mesmo aqueles que não são cristãos. Se você perceber, Japão, China, Coreia, os povos mais orientais, isso é uma questão quase que natural.
dos mais novos honrar os mais velhos, e dos filhos honrarem e obedecerem aos seus pais. Faz parte da própria natureza humana. Segundo, essa é uma questão da lei de Deus, versículos 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora note você que a palavra aqui já não é obedecer, a palavra aqui no verso 2 é honrar. E honrar é um passo além da obediência, porque um filho, uma filha pode obedecer os pais e não honrá-los. Eu vou dar um exemplo. A parábola conhecida como a parábola do filho pródigo retrata o irmão mais velho. Aquele irmão mais velho obedecia o pai. Ele nunca saiu da casa do pai. Ele nunca foi um transtorno para o pai. Ele sempre trabalhou em obediência ao pai. Mas ele não honrava o pai. O deleite dele não era o pai. Ele se sentia um escravo, um servo, um empregado na casa do pai, mas não exercia plenamente a posição de filho, de ter comunhão com o pai, de ter prazer no pai e de usufruir as benesses que o pai lhe colocava à disposição. Então, não basta apenas obedecer, é preciso honrar, e honrar implica em se deleitar numa relação harmoniosa, plena e feliz. Mas notem vocês que quando os filhos honram os pais, eles recebem duas promessas. Vejam comigo, no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então Deus promete duas coisas aos filhos obedientes que honram os pais. Primeira coisa é prosperidade. Você desata os nós da vida. Você abre caminhos para uma vida feliz. Quantas tragédias poderiam ser evitadas na vida dos adolescentes, dos jovens, se eles acatassem com mansidão, como diz a Bíblia, o conselho e a orientação de seus pais, nas mais diversas áreas da vida. Quando os filhos não escutam os pais, uma palavra bem comum do vocabulário brasileiro, se quebra a cara, se bate com a cara no muro, porque pressupõe que os pais, os cabelos já brancos e encanecidos, com as experiências da vida, têm uma visão mais madura da realidade da vida, e quando os pais que estão chegando lá na frente orientam os seus filhos, é para que eles evitem sofrer as consequências de seus atos, muitas vezes impetuosos. Então eles vão bem na vida. A segunda coisa que o texto promete é vida longa, longevidade. Por que isso? Por uma razão muito simples. Pensem vocês quantos jovens que ceifam a vida, ou são ceifados precocemente, porque foram onde não deveriam ir, se uniram com pessoas que não deveriam se unir, frequentaram ambientes que não deveriam frequentar, perigosos para a sua vida, colocando em risco a sua vida, desobedecendo os pais. Então, quando os filhos honram os pais e obedecem os pais, eles são protegidos, eles são guardados de perigos, de laços, de armadilhas, de situações, de circunstâncias, de falsas e perigosas amizades que vão levá-los para o abismo. Então, esse texto revela essas duas bênçãos em relação aos filhos. E a terceira razão por que os filhos devem honrar os pais, prestem bem atenção, está no versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Isso significa o seguinte: se você é um cristão, se você é um crente, se você é um filho que teme a Deus, se você é um filho que crê na palavra de Deus, então por causa do Senhor, por causa do Evangelho que alcançou a sua vida, você vai obedecer, vai honrar os seus pais. Bom, mas hoje o meu propósito principal não é tratar dos filhos. Hoje eu queria falar um pouquinho mais para os pais, em virtude de hoje ser o dia dos pais. E eu quero que agora você vá comigo de volta para Colossenses, capítulo 3, verso 21. Está escrito o seguinte, Colossenses 3, 21.
Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Notem vocês que a orientação de Paulo para os pais em Colossenses 3:21 são de aspectos negativos. O que o pai não deve fazer. Ele não trabalha o aspecto positivo, que nós vamos olhar em Efésios, mas apenas o aspecto negativo, que um pai não deve fazer. E o que Paulo orienta os pais aí é: não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem o quê? Desanimados. Bom, preciso dizer para você que quando Paulo escreve isso no primeiro século, ele está sendo absolutamente revolucionário. Por quê? Porque vigia nesse tempo o chamado pater potestas no Império Romano, que era o pleno e total poder dos pais sobre os filhos. Os pais tinham total direito sobre os filhos, de maltratá-los, de deserdá-los, de escravizá-los, até matá-los. Muitas crianças que nasciam doentes ou aleijadas ou com deficiências físicas eram sacrificadas. Quando Paulo vai tratar da posição dos pais, ele não fortalece o poder dos pais, que era pleno. Ele começa a mostrar a necessidade dos pais comedir sua autoridade. De que maneira? Dando uma orientação: não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. E a grande pergunta é: como é que os pais podem irritar os seus filhos? Vocês acham que pai irrita filho? Meninada aí, irrita? Às vezes os pais perdem as estribeiras também, não? Então vamos ver como é que os pais podem irritar os filhos. Primeiro, os pais podem irritar os seus filhos quando não há coerência. Os pais às vezes podem ser incoerentes. Quer um exemplo? O telefone toca. O pai diz assim: fala que eu não estou não. Quando um pai fala um negócio desse para o filho, para atender o telefone e dizer que ele não está presente, o que ele está ensinando para o filho? Mentir. E a verdade é relativa. E a conveniência prevalece sobre a verdade. Ele está mal educando o seu filho. Está sendo inconsistente. Quando cobrar do filho ofício, tem que ser íntegro. Como assim eu tenho que ser íntegro? O senhor acabou de me ensinar que eu não preciso ser íntegro. Tem consistência. Segundo, como é que um pai pode irritar o seu filho? Quando não há regras claras de disciplina. Para você obedecer, você precisa saber o que você está obedecendo. O que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido. O que pode, o que não pode. O que deve, o que não deve. Os pais não podem misturar essas coisas. Um dia vale, outro dia não vale. Um dia pode, outro dia não pode. Um dia você elogia o filho por uma coisa e no outro dia você o critica pela mesma coisa. As regras precisam ser claras. Do contrário, há confusão. Terceiro, os pais irritam os filhos quando não há diálogo, quando não há conversa, quando não se entende o que está acontecendo. Pensa comigo, por exemplo, na história do Davi e do Absalão, que ficaram vários anos sem conversar. Vários anos. E significa vários anos que eu estou falando, são 11 anos do problema surgido até a consumação dramática que foi a morte de Absalão. Muitas oportunidades de conversar, de sentar, de bater um papo, de botar as cartas na mesa, dizer vamos acertar isso, vamos resolver aquilo outro, vamos esclarecer aquilo outro. É preciso conversa, diálogo. Quarto, quando há excesso de severidade. Há muitos pais que são duros demais, que são implacáveis demais, que esmagam os filhos, que achatam os filhos, que, desculpem da expressão, mas é uma linguagem, vou dizer, numa linguagem mais psicológica, que castram emocionalmente os filhos.
onde os filhos não respiram. Os filhos têm medo dos pais e não respeitam aos pais. Quando é que os pais provocam ou irritam os seus filhos? Quando os pais não têm tempo para os filhos. A linha está sempre ocupada. Os pais sempre estão cuidando de outras coisas. Quando os filhos procuram os pais para bater um papo, para pedir um conselho, os pais dizem: não, eu não tenho tempo agora. Ou procura outra pessoa. Quando os pais estão cuidando de coisas, em vez de priorizar pessoas, normalmente os filhos. Quando o urgente toma o lugar do importante, os filhos ficam irritados. Mas ainda, quando é que os pais irritam os filhos? Quando os pais comparam os filhos. Meus irmãos, esse é um dos erros mais comuns do passado e do presente. Porque os filhos, eles, embora não tenham nascido do mesmo ventre, pressupondo do mesmo pai, e no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, tendo os mesmos privilégios e as mesmas responsabilidades, eles são absolutamente distintos. Cada filho é um universo. Cada filho age e reage de acordo com a personalidade e o temperamento que Deus lhe deu. Tem filho que você precisa gritar com ele, tem outro só olhar é suficiente. Tem um que você precisa falar, para um outro meia palavra basta. Tem um que estuda meia hora para a prova e tira 10, o outro estuda 6 horas e tira 8. E aí você precisa perceber que você pode exigir dos filhos o mesmo empenho, mas você não pode exigir dos filhos o mesmo desempenho, porque são diferentes, são distintos. A maneira, às vezes, de lidar, do ponto de vista de princípios e valores, é o mesmo, mas a dose pode variar de filho para filho. Quando é que os pais irritam os filhos? Quando os pais são permissivos demais. É o contrário dos pais que são duros demais. Filhos precisam de limites. Filhos precisam de parâmetros. Eles até podem não gostar, mas os parâmetros produzem proteção. Pense você num filho, numa filha, e os pais não importa o que façam, onde vão, com quem vão, que horas chegam, os pais nunca se importam com isso. O que esse filho começa a sentir? Meus pais não estão nem comigo, eu não tenho valor. Para eles tanto faz. Quando os filhos ficam sem limites, eles ficam vulneráveis, eles ficam expostos. Mas quando que os pais irritam os filhos? Quando os pais vivem em conflito dentro de casa. Nada fere mais os filhos emocionalmente que ver os pais brigando, se engalfinhando, se agredindo, falando mal um do outro, criticando um ao outro, agredindo um ao outro verbalmente e às vezes até fisicamente. Talvez o maior presente que os pais possam dar aos seus filhos não é bens de consumo, é ter um bom relacionamento conjugal. Nada ajuda mais os filhos emocionalmente do que crescerem dentro de um lar onde há amor, amizade, companheirismo, diálogo, respeito, atenção e cuidado. Bom, quando é que os pais irritam os filhos? É quando os pais, além de brigarem, ainda se separam, ainda se divorciam. É curioso isso, irmãos. Marido e mulher se divorciam, mas pais não divorciam de filhos, filhos não divorciam de pais. E as maiores vítimas do divórcio não são os cônjuges, as maiores vítimas do divórcio são os filhos. Eu li um relatório de que para muitos filhos a separação dos pais foi mais dolorosa do que
a casualidade do luto dos pais. Sofreram mais quando os pais se separaram do que porventura quando um deles morreu. Então é hora de nós pensarmos na família, na saúde emocional e espiritual da família. Mas vamos agora para Efésios, porque lá em Efésios tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo. Veja comigo aí Efésios 6, versículo 4. Vamos ver aí. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Chama a sua atenção para um ponto. Quando no versículo 1 diz, filhos, obedecei a vossos pais, a palavra pais aí no grego é pai e mãe. Mas no versículo 4, quando diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os, aí pai já não é pai e mãe mais. Aí é pai, marido, pai, homem. Por quê? Porque dentro da economia divina, o responsável último pela formação espiritual dos filhos, cabe ao marido, cabe ao pai. E agora, como é que um pai pode provocar o filho a ira? Veja que ele está pegando a mesma toada de Colossenses. Deixa eu dar mais uma palhinha aqui, como é que os pais podem provocar os filhos a ira. Primeiro, eu acho que contém excesso de proteção. Tem pai que não deixa os filhos crescerem. Tem pais que tratam os filhos, embora adultos, como se fossem crianças. Eu fui caminhar ontem, e é uma coisa boa, né? Estou começando a caminhar. Necessidade absoluta. E olhando um pai e uma mãe ensinando o menino a andar de skate. Aí eles estão aqui de fora olhando, o menino rodando, aí o menino tomou um tombo, relou o joelho, a mãe gritou, tá tudo bem, filho, tudo bem. Eu gostei da palavra dela, porque na verdade os filhos têm as suas experiências, vai aprender a andar de bicicleta, vai tomar um tombozinho sim, vai relar o joelho também, e aquilo faz parte do treinamento, faz parte da experiência da vida. Tem situações que você, para aprender, vai doer. E ao doer não vai te matar não, vai te fortalecer. Se os pais tratarem como um bibelozinho de cristal, de porcelana, vai criar o quê? Uma criança mimada. Uma criança que não sabe enfrentar os problemas da vida. Então, quando os pais super protegem os seus filhos, eles se tornam despreparados para a vida. De que maneira os pais irritam os seus filhos ou provocam a ira? Por favoritismo. Meus irmãos, isso é problemático demais. Cuidado para você não ter 2 pesos e 2 medidas dentro de casa. Para você não dar um presente para um filho de X reais e na mesma circunstância dar um presente para o outro de menos X. De favorecer um em detrimento do outro, porque isso gera o quê? Disputa, isso gera o quê? Gera o quê? Comparação, isso gera o quê? Inveja, isso gera o quê? Conflito dentro da família. Qual o problema que Isaac e Rebeca cometeram com Esaú e Jacó? Um gosta mais do outro, não, a mãe gosta mais daquele outro, o pai gosta mais daquele outro, e joga o filho um contra o outro. Então, eu gostaria agora de partir para você, o último aspecto de como é que os pais podem provocar os filhos a ira, é não dando para eles exemplo. Irmãos, os nossos filhos aprendem muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Eles nos observam mais do que nos escutam. A palavra fala, mas o exemplo grita. O exemplo não é uma forma de educar, é a única maneira eficaz de fazê-lo. Então, se nós queremos filhos saudáveis, íntegros, nós precisamos ser espelho para os nossos filhos.
Mas agora Paulo, em Efésios, traz um aspecto positivo. Olha o versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, é o aspecto negativo, mas agora ele entra com o aspecto positivo. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Chama a sua atenção para essa expressão desse verbo criar. Esse verbo no grego significa nutrir ou alimentar. A ideia aqui não é apenas de nutrir e alimentar com pão físico, mas sobretudo com aspecto emocional. Nossos filhos, desde criança, desde bebê, na fase de juniores, de adolescentes, de jovens, de adultos, etc., todos nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. Nós chamamos isso de cultivar uma saudável autoestima, nem soberba, nem complexo de inferioridade. Nossos filhos precisam não apenas de teto, não apenas de roupa, não apenas de comida, não apenas de escola. Nossos filhos precisam também de afeto, de abraço, de toque, de saber que eles são amados, que eles são importantes. Isso desenvolve a completa maturidade emocional, moral e espiritual, porque você está dizendo para os seus filhos: você tem valor para mim, você é importante para mim. Muitas vezes, meus irmãos, por uma questão até cultural, familiar, tem pais que não sabem o que é abraçar os seus filhos. Tem filho que não tem a liberdade de dar um beijo nos pais. Não é que não ama, até ama, mas não sabe dizer eu te amo, não sabe dar um abraço. Eu nunca me esqueço o dia que um pai me disse assim: pastor, eu chego na igreja arrasado, eu chego na igreja quebrado, chego triste. Eu falei: o que foi? O que aconteceu? É que toda vez que eu venho para a igreja, eu chamo meu filho para vir, ele fica emburrado, a porta está trancada, eu bato, ele não abre, eu esmurro a porta, ele xinga lá de dentro. E eu venho para cá quebrado. Eu disse para esse pai: quem sabe a gente pudesse mudar um pouco de estratégia. Disse para o pai assim: vamos fazer uma coisa? Ao voltar para casa hoje, se a porta estiver trancada, bata devagar. Se ele abrir a porta, diga assim: filho, posso conversar um pouquinho com você? Se ele abrir a porta, antes de falar qualquer coisa, dê um abraço nele. No culto da noite, aquele dia, aquele homem chega com um sorriso 9,15, sabe o que é sorriso 9,15? Com um filho bonito do lado. E o pai me chamou à parte e disse: pastor, preciso contar um milagre para você. Eu falei: o que foi? Eu cheguei em casa, a porta estava trancada, eu bati bem devagarzinho e disse: filho, posso falar um pouquinho com você? Ele abriu a porta, eu dei um abraço nele, ele grudou no meu pescoço e com lágrimas me disse: papai, há muitos anos que eu estava esperando esse abraço. Conta comigo, papai, eu vou para a igreja com o senhor. Tantas vezes, meus irmãos, nós temos até a motivação boa, mas a estratégia errada. Posso lhe garantir isso: uma gota de mel pega mais moscas do que um barril de fel. Você não ganha seu filho gritando com ele, você ganha seu filho derramando seu amor sobre ele. Então, criar significa isso. Mas o texto diz ainda: criando-os na disciplina. A palavra paidia, e no grego disciplina, significa que você tem normas claras. Filho, obediência produz benefícios, desobediência produz consequências e disciplina. Você precisa ensinar desde criança que a obediência produz bênção, benefício, resultados positivos, mas que ao desobedecer, ele traz aqui uma consequência. Nós estamos vivendo uma cultura
O Estado quer interferir muito hoje dentro da família e diz que um pai não pode nem dar uma palmada mais num filho. É claro que a Bíblia proíbe espancamento, mas uma boa palmada na hora certa, no lugar certo, com a motivação certa, é uma bênção. É uma bênção. Os pais precisam fazer isso para que esses filhos amanhã não venham apanhar da polícia. Muitos filhos desafiam os pais, e eu conheço casos, pasmem vocês, de crianças hoje mal instruídas, no sentido de instruir, chega para o pai, afronta a mim, não me encosta a mão que eu ligo para a polícia, eu denuncio. E os pais se sentem reféns dos filhos, reféns. Aliás, brincando com vocês, dizem que a loucura é hereditária, ela passa dos filhos para os pais. Então os pais não podem perder a autoridade, os pais precisam exercer a autoridade para mostrar para os filhos e tem que ser desde criança. Que obediência tem bênção, que desobediência tem consequência. Mas o texto prossegue e diz assim: criando-os na disciplina e na admoestação. Essa palavra notecia no grego é admoestação por meio de palavras. Meus irmãos, depende da idade. Meus pais, louvado seja Deus, embora eu saí de casa muito cedo para estudar com 12 anos, então não tive tanta chance, eles me pegaram muito no pé. Mas eu não me lembro nem uma vez do papai ou da mamãe ter gritado comigo. Mas me lembro muitas vezes deles terem me chamado para uma boa conversa. Tem hora que a coisa mais importante é você sentar com seu filho, com a sua filha, olhar nos olhos e ter uma palavra de confronto. É a palavra noutesies, é a demonstração de confronto. Não gritando, não irritado, mas com o coração aberto, mas orientando, de forma segura. Porque a disciplina do pai-dia, aqui da disciplina, tem sua fase. Você não vai bater num menino de 18 anos mais. Vai quebrar o pau com um menino de 20 anos mais. É hora de quê? De diálogo, confronto, conversa. É isso que a Bíblia está ensinando. Mas eu quero concluir dizendo que o último ponto aí do texto é ensinando pela educação cristã, porque o texto diz, na admoestação de quê? Senhor. Não é psicologia, não é confissão positiva, não é aquela linha psicológica, aquela outra linha psicológica, não é conforme disse o pedagogo A, o pedagogo B, o pedagogo C, é você instruir seus filhos, ensiná-los de acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com os valores de Deus. Por quê? Porque correntes de pensamento, seja psicologia, seja linha pedagógica, varia de tempo para tempo, mas a palavra de Deus é o quê? Eterna, atual, viva, oportuna, necessária. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude, como pais, como filhos. Eu deixo para concluir aquela expressão de Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos reunidos nesta manhã. Agradecemos-te pelo Dia dos Pais, agradecemos-te pelos pais aqui presentes e por aqueles que nos assistem e que hão de nos assistir ainda. Agradecemos-te porque nós temos a tua palavra que nos ensina, que nos instrui. E nós te pedimos, Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos graça para educarmos os nossos filhos nos teus caminhos.
E dá-nos a alegria de vê-los andando na verdade, porque não há maior alegria para nós do que ver nossos filhos andando na verdade. De nada valeria para nós ver os nossos filhos tendo sucesso profissional, financeiro, nas mais diversas áreas da vida, se eles não te conhecem, não te servem, não te honram. Então, Deus, por amor do teu nome, trabalha o coração dos nossos filhos. Eles são herança tua, eles são filhos da promessa, e nós não os geramos para a morte, nós os geramos para serem vasos de honra nas tuas mãos. Dá-nos graça de ver os filhos desviados se voltando para a casa do Pai. Dá-nos a bênção de ver os pródigos sendo abraçados pelo Pai. Dá-nos a bênção de ver, Deus, os pais sendo convertidos aos seus filhos e os filhos sendo convertidos aos seus pais. Dá-nos a bênção de lares harmoniosos, onde a tua glória possa assistir, onde a tua presença possa ser real, onde a tua palavra possa ser a bússola que norteia a nossa caminhada. Muito obrigado por esta manhã, louvado seja o teu nome. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se vai crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se vai crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ao teu nome eu clamarei, e além das ondas orarei, sumar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero deixar para os irmãos um trecho do Pai Nosso que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu tenho certeza que os irmãos, como eu e a minha família, estamos sendo providos do alimento, do pão em nossas mesas. Agradeço a Deus por isso. E os irmãos sabem que o Ministério da Diaconia monta 4 cestas mensais, não é? E essas famílias têm recebido essas cestas. São cestas boas, irmãos, com bastante alimentos, tá? E eu quero agradecer a colaboração que os irmãos têm oferecido para que nós possamos montar essas cestas. E lembrar aos irmãos que não esqueçam que até o dia 15 de cada mês estamos recebendo as contribuições, tanto pelo banco, né, pelas contribuições bancárias, como também aqueles irmãos que levam o alimento lá em nossa igreja. Porque até o dia 20 estamos entregando as cestas para essas famílias. Muito obrigada, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém?